Que Deus, nessa manhã, eu tenho certeza, vai falar com você, que você venha abrir o seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer, falar nessa manhã. Amém? Eu quero que você feche seus olhos, eu quero que você, nesse momento, desfaça de tudo aquilo que está na sua mente, que tenta atrapalhar você de prestar atenção, de se alimentar dessa palavra, desse banquete que está preparado para nós. Que o Senhor traga para você, nessa manhã, revelação dessa palavra que vai ser liberada. Que o Senhor abra os seus ouvidos, os seus olhos possam enxergar o Senhor preparado, sentado à mesa nessa manhã. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã profética, amanhã, Pai, onde nós estamos sentados à mesa do Senhor. E nós queremos se alimentar de Ti nessa manhã, Pai, do pão vivo que desceu do céu, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã, Pai, que o Senhor preparou para nós. Declaramos, ó Deus, mentes agora cativas a Ti. Pai, repreendemos toda passividade, toda distração. Pai, nos desfazendo tudo aquilo que é preocupação, ansiedade. Nós repreendemos isso, Pai, e declaramos, ó Pai, que corações serão alcançados, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero, nessa manhã, então, compartilhar com vocês que o Senhor tem ministrado no nosso coração, e algo que aponta sempre para Cristo, né? Sempre por aquilo que nós vivemos como cristãos, discípulos do Senhor. Nós estamos com uma série agora, ministrando no Hangout há algumas semanas, falando sobre o Hangout na mesa, o encontro na mesa. E esses dias, para os adolescentes aqui, eu falei para eles, né, começamos essa ministração com eles também, e eu comecei falando que quando você tira um peixe da água, se ele ficar por muito tempo fora, o que acontece? Ele morre. Se você tira uma árvore do solo e das suas raízes, ela vai morrer. Então, eu falo que o lugar do relacionamento e aonde o Senhor nos colocou assentado com Ele, nas regiões celestiais, mas desde o início, o Senhor e o propósito dEle sempre foi nos criar para um relacionamento, para termos relacionamento com Ele. E esse lugar da presença, do relacionamento, do encontro com o Senhor, de origem, que nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo, nós somos gerados em Deus, para vivermos um relacionamento com Ele. E quando nós saímos dessa origem, da mesma forma que você tira um peixe da água, da mesma forma que você tira uma árvore das suas raízes do solo, você sai deste lugar de origem, você também não consegue sobreviver por muito tempo. Porque nós não fomos criados para vivermos longe da presença de Deus. Nós não fomos criados para vivermos fora do ambiente, do lugar do encontro com o Senhor. Porque o homem foi criado para ter um encontro todos os dias. Era isso que Deus fazia com o homem. Todos os dias Deus vinha até ele e tinha um encontro na mesa. O Senhor preparou um jardim cheio de desfrutes, cheio de comidas boas, cheio de alimento, e todos os dias na viração do dia o Senhor tinha um relacionamento, um encontro, sentava à mesa, se alimentava com o homem da presença, o homem se alimentava dessa presença. Então, se existe uma coisa que eu particularmente gosto muito, é a mesa. É o tempo de mesa. E nessa manhã existe uma mesa literalmente preparada para nós aqui. Nós vamos cear no final e está muito linda essa mesa. Glória a Deus pela vida de quem preparou. Sempre é com muita delícia. Mas existe uma mesa que o Senhor preparou para nós essa manhã, aonde Ele está assentado, esperando para que nós se assentamos como filhos amados do Pai, para termos relacionamento com eles e nos alimentarmos dEle, da Sua presença e daquilo que Ele já fez por nós, amém? E nessa manhã o Senhor nos convida a sentarmos essa mesa, e o tema da palavra que eu quero ministrar com você é, na mesa com Jesus. Então, eu não sei você, mas os melhores momentos são quando estamos à mesa. É deste lugar onde muitas coisas acontecem, existe compartilhamento de vida, de relacionamento, de histórias, de alinhamento de coração, é onde nós sentamos para ter comunhão com os outros, onde nós estamos às vezes alinhando aquilo que o Senhor quer fazer, ou já fez, ou irá fazer. Então a mesa é um lugar de relacionamento, a mesa é um lugar de intimidade,
A mesa é um lugar onde nós nos encontramos para nos relacionarmos. Esse dia eu fui tomar um café numa cafeteria, eu estava sozinho e observando. Você não chega e senta na mesa de um estranho que você não conhece. Você só vai sentar na mesa, às vezes, na maioria das vezes, de pessoas que você conhece. Então, eu amo esse lugar da mesa. E nós falamos que a família Q8 não é uma família, uma igreja onde nós estamos fazendo coisas para Deus, mas é uma igreja onde nós estamos gerando algo para Deus. E para gerar algo para Deus tem que ser através de um relacionamento de intimidade e comunhão com o Senhor. E esse lugar é o lugar da mesa, é o lugar da presença, é o lugar de intimidade, é o lugar de se relacionar. Se você não teve ainda a revelação do ambiente, da graça, da mesa do Senhor, não tem como você ter revelação da cruz de Cristo. Aleluia. Eu quero passar algumas fotos para vocês antes de eu começar a entrar nessa mensagem, que são momentos que eu tive alguns meses atrás de mesa. Isso aqui é minha família. Ó, o Thiago e a Carol estão aqui agora. Esse aqui foi esses dias atrás, lá no Brasil. Meus sobrinhos, pode passar. Família também. No aniversário do meu pai. Essa mesa, para um pouquinho, essa mesa aqui, gente. Essa mesa é poderosa demais. A gente teve muita revelação nesse dia aqui. Foi um dia em Bangladesh. No hotel, o pastor Luiz estava hospedado. A gente foi almoçar com o pastor Luiz, o pastor Marcos, o pastor Márcio. E o Eric está do meu lado. Só peguei a mãozinha dele ali, mas o Eric estava do meu lado também. Foi um tempo precioso que nós tivemos ali, de muito aprendizado, de muita simplicidade, junto com o pastor Luiz e o pastor Márcio. Pode passar. Essa, depois de Jesus, é a minha mesa favorita, a mesa com a minha amada esposa. Eu amo ter tempo de mesa com ela. Foi um tempo com meu pai também ali no Brasil agora, um tempo de mesa com ele. Foi muito bom. Tempo de mesa com os meus pastores, eu amo. Toda segunda-feira eles estavam me chamando para almoçar na casa deles e eu aproveitei, porque quem cozinhava é a irmã Lonilda. Então, glória a Deus, a irmã Lonilda é uma benção, a comida dela é do céu, aleluia. Tempo de mesa com esses irmãos queridos, estão aí também, né? Amém, glória a Deus. Isso aqui foi ontem, gente. Chegamos, já fomos direto para a mesa com a Lauren. Cadê a Lauren? A Lauren está por aí, olha, ó, tá dando glória a Deus. A Lauren estava feliz ontem, estava, né, toda agitada. Foi um tempo de mesa, muita alegria, muita comunhão. Tempo com os meus pais no Brasil, com meu pai e minha mãe na mesa de manhã. Glória a Deus, esses discípulos amados, líderes da nossa rede de jovens também, um tempo de mesa com eles. E com esses casal, com essa família preciosa também, Ricão. Sempre bom estar na mesa com o Ricão, aleluia. Glória a Deus. E esse também é precioso, meu vovozinho, o pai do pastor Márcio. Toda vez que eu vou ao Brasil, a gente sempre desfruta desse tempo com ele, tempo de mesa. É maravilhoso estar na mesa dos meus avós, gente. Como é bom estar ali. Isso aqui na casa dos meus avós também, tempo de mesa, pastor Guto. A liderança, nosso discipulado, que todo domingo nós temos um discipulado, né? Quando não é com a rede de jovens, é com o pastor Márcio, sempre temos mesmo, lembrando que hoje nós temos discipulado na mesa, amém? Glória a Deus, e é isso, irmãos, glória a Deus. Então, nesses últimos meses, eu tenho passado por algumas mesas, e eu sentei com algumas pessoas, e, irmãos, é muito bom passar tempo de relacionamento com os nossos pastores, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos irmãos, com a nossa família. O tempo de mesa é o que nós temos de mais precioso enquanto estamos vivendo nessa terra. Então, o que mais importa na mesa para nós, e quando estamos na mesa, é o tempo de comunhão. É o tempo de relacionamento. É claro que a comida sempre é muito boa. Eu mencionei o Rodrigão quando eu vou na casa dele, e eu lembro daquela lasanha, que acho que foi a Liza que fez, uma lasanha, foi poderoso demais, céu na terra. Mas sabe o que foi mais precioso? Foi o nosso relacionamento, a comunhão que nós tivemos, a nossa amizade, aquilo que nós geramos na mesa, porque toda vez que sentamos à mesa, nós sempre se alimentamos não só de algo físico, mas de algo espiritual, onde o Senhor está liberando para nós. Diego Botelho também, sushi na sua casa. Eu lembro desse tempo de mesa que nós tivemos, foi top demais. Aleluia, céu na terra. Amém, irmão, está quase perto do almoço, né? Vou parar de falar de comida. Mas sabe que o inimigo tem lutado nesses dias é para nos tirar dos ambientes da mesa. O que mais o diabo tem tentado fazer conosco nesses últimos dias que estamos vivendo é tirar-nos deste lugar presença onde nós sentamos à mesa, não só com os nossos familiares, não só com as nossas esposas e filhos, mas também da presença do Rei.
da presença do Senhor, porque desde o princípio o diabo sempre lutou para tirar o homem desse lugar de relacionamento, e foi isso que ele fez com Adão e Eva. Ele distraiu-os para que eles não vivessem, não tivessem mais esse ambiente do Éden, que era o lugar do desfrute, o lugar de se alimentar do Senhor. Então, quando o homem desobedece, ele perde esse lugar da mesa, da comunhão, do relacionamento. Quando o homem desobedece, ele sai, há uma ruptura ali, e ele não consegue mais acessar esse lugar. E quando, interessante, que eu falei esses dias, é algo incrível, porque Deus nunca vem perguntar para o homem assim: o que você fez? Eu vou te punir agora. Não, Deus vem falar para o homem assim: cadê você? Aieca. Porque Deus sabia onde ele estava fisicamente, mas Deus estava perguntando: cadê você da minha presença espiritualmente falando? Deus poderia muito bem: por que você fez isso? Porque Deus nunca vai apontar os nossos erros, nossas desobediências. O Senhor sempre vai falar: cadê você? Eu estou sentindo a sua falta neste lugar onde nós nos encontrávamos todo dia, na mesa do Senhor. Sabe qual tem sido o mal dos nossos dias? São relacionamentos que estão acabando, casamentos que estão enfraquecidos, porque não tem tempo de mesa, relacionamento. Porque toda vez que nós sentamos à mesa e olhamos um nos olhos dos outros, há um relacionamento, há intimidade, há comunhão, os corações são alinhados. Então o que o inimigo tem tentado fazer nesses dias é nos atarefar, nos colocar cheio de coisas, onde nós não temos mais tempo para sentar à mesa com os nossos filhos e ter tempo com eles, com nossas esposas, e almoçar com elas e falar assim: eu quero desfrutar, deixar o celular de lado agora um pouquinho, o TikTok, o Instagram, e eu quero aproveitar a sua presença aqui, meu amor. Eu quero ter um tempo de vida com você. Quando eu fui ao Brasil, agora, depois de um mês e pouco sem ver a Flávia, uma das coisas que a gente mais faz é tomar café junto na mesa, porque é gostoso, é bom ter relacionamento, é bom, é gostoso estar ali sentado, se relacionando na mesa, porque a intimidade, a comunhão. Aleluia. Então, nesses dias o diabo tem tentado nos tirar a essência deste lugar da mesa, que é a comunhão e o relacionamento. Mas eu estou falando de comunhões e relacionamentos naturais, de esposo para esposa, de filho para pai, de pai para filho, aonde foi perdido, está se perdendo esse tempo tão precioso, que é o café da manhã, que quando eu vou na casa dos meus avós, eu amo estar ali tomando um café com eles, mas nem por causa do café e do pão que ele está servindo, mas é porque eu estou na mesa com o meu vovô, com a minha vovó ali, desfrutando deles, da presença, ouvindo eles, às vezes as mesmas histórias, mas tenho prazer em ouvir as mesmas histórias, porque o que me dá prazer é estar no meio da família, tendo comunhão com eles. Mas existe uma mesa que o Senhor prepara para nós todos os domingos, todos os dias, e o Senhor está esperando nós para sentarmos à mesa dele, para que possamos ter relacionamento e comunhão com ele. Mas o problema é que nós estamos muito preocupados com o que temos que fazer, e estamos perdendo o lugar da presença, e o diabo tem usado as mesmas estratégias, nos distraindo para nos tirar do lugar da mesa, da presença, esse ambiente onde há um desfrute para nós. Então, a essência de uma mesa é o relacionamento e a comunhão. E quando nós não entendemos a mesa, os corações começam a se distanciar. É por isso que nós vemos tantos divórcios nos últimos dias, porque perdeu o diálogo, não tem mais relacionamento, perdeu o prazer de estar na mesa. É por isso que os filhos às vezes não têm mais o coração dos pais, ou o coração dos pais aos filhos, porque não tem tempo de comunhão, de relacionamento. Então eu quero desafiar vocês nesses dias a sentarem mais à mesa com seus familiares, com seus filhos. Mas eu também quero trazer você nessa manhã a entender que o Senhor, Ele também quer ter um relacionamento com você neste lugar da mesa, da presença, da intimidade, comunhão, que Ele nos resgatou através de Cristo. Então, a mesa do Senhor, a gente só consegue acessar ela no Espírito. E é só os filhos que nasceram de novo que têm acesso a esse lugar. Porque escravo não tem direito de assentar à mesa do Pai, porque escravo, ele está ali para servir o seu Senhor, mas nós não somos mais escravos, nós somos filhos amados do Pai, que fomos redimidos, adotados através da obra da cruz. E nessa manhã, a nossa origem, então, eu quero trazer para você que
o lugar de origem nosso é esse lugar da presença com o Senhor. É onde tudo vai se alinhar à vontade perfeita do Pai, que é boa, perfeita a vontade dele para nossas vidas, em todas as áreas, porque a partir do momento que eu tenho um relacionamento com Ele, que eu agrado a Ele, que eu creio naquilo que Ele já falou e fez a meu respeito, eu começo a viver a vontade perfeita do Pai para nossas vidas. Então a mesa aponta para o nosso lugar de origem, e nessa manhã o Senhor está nos convidando para sentar à mesa com Ele, e como já foi dito, o homem perdeu este lugar, mas em Cristo nós fomos restaurados. Em Cristo houve uma restituição, e nós estamos falando sobre restituição esse ano, e esse é o lugar onde Deus restituiu para nós, o lugar da mesa, da presença. O acesso de novo está livre, é só você chegar e se assentar, mas você precisa crer na obra consumada de Cristo. Amém? Aleluia. Então tudo o que aconteceu no Antigo Testamento já apontava para o que Cristo ia fazer lá na cruz. A mesa já nos ensinava lá no Antigo Testamento, quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, na intenção de levar eles a voltar a ter um relacionamento com Ele. Nós vemos em Êxodo, Deus ordena que cada família mate um cordeiro, coloque o sangue nos umbrais da porta e coma o cordeiro assado. Então quem tinha um sangue na porta foi salvo da morte dos primogênitos. Jesus então ali, isso já apontava para Jesus, Jesus ali então já era o nosso cordeiro que estava sendo representado. E quando você se alimenta de Cristo, quando você se alimenta do pão e do vinho, você é saciado. A salvação, a cura, a libertação, a transformação. Então Jesus, Ele é o pão e vinho que devolve acesso a este lugar da presença e da mesa. E é este lugar que o Senhor quer nos colocar nessa manhã. Então, dito tudo isso, eu quero começar minha mensagem. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 22, e versículo 7. A partir do versículo 7, nós vamos ler até o 19 e 20. Aleluia. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. E aqui que eu quero que você preste atenção. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vós. Aleluia. Eu quero te chamar a atenção então para esse versículo 14, que fala: e chegada a hora, pôs-se à mesa com ele, os 12 apóstolos. Jesus, antes de ir para a cruz, ele vai para a mesa. Ele leva os seus discípulos para esse lugar da comunhão. Antes de Jesus ir para a cruz, para o seu sofrimento, ele passou um tempo de mesa com os seus discípulos, porque ele precisava ensinar algo, não só para os discípulos, mas para todos nós. Então a mesa, como foi falado, é um lugar de intimidade e comunhão, e foi isso que Jesus queria ter e tinha em todo o tempo com seus discípulos. Então, antes de ir à cruz, Jesus levou os seus discípulos a uma mesa. Na ceia, então, ele deu o pão ali e o cálice como símbolo vivo do que aconteceria na cruz.
A mesa foi o ambiente, então, pedagógico, onde Jesus explicou o seu sacrifício, o que iria acontecer com ele logo após. Então, a mesa não substitui a cruz, mas nos prepara para entendê-la. Então, antes de você ter revelação da cruz de Cristo, da obra consumada, daquilo que Ele fez por nós, nós precisamos conhecer Jesus na mesa. Nós precisamos se alimentar dEle na mesa. Antes de você querer desfrutar da obra consumada, daquilo que o Senhor fez, o Senhor quer que você tenha relacionamento primeiro com Ele na mesa. E foi isso que Jesus fez com seus discípulos. Antes de ir para a cruz, Ele levou os seus discípulos na mesa para mostrar para eles que eles precisavam ter revelação daquilo que iria por vir adiante. E através daquela obra consumada, eles iam viver o poder da ressurreição. Então, todas as vezes que eles sentassem, eles iam ceiar e lembrar em memória daquilo que Ele fez por nós. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Nós estamos aqui assentados entre irmãos, nós estamos aqui para se alimentar de Cristo e para sentar à mesa do Rei, porque na mesa do Rei existe provisão para nós. Eu não sei como você entrou nessa manhã, eu não sei como é que está esse lugar da mesa na sua casa, eu não sei se você tem acessado o lugar secreto, mas é esse lugar que Deus está nos chamando, é esse lugar que Deus quer nos ver todas as manhãs, é desse lugar que Deus quer nos suprir, é o lugar do relacionamento. Não tem como desfrutar da obra da cruz se eu não tenho relacionamento com aquele que morreu por nós, nos trouxe salvação e vida eterna, porque tudo que Ele quer de nós é ter relacionamento, é se relacionar. É por isso que o nosso tempo que nós estamos vivendo hoje é tão escasso às vezes, porque nós não conseguimos mais ter acesso a esse lugar, nós não conseguimos ter tempo para orar, para ler, para buscar. E o diabo tem tentado nos tirar deste lugar também, como fez lá desde o início. Mas o Senhor nessa manhã está nos trazendo revelação para que possamos restituir este lugar e voltar, porque já foi restituído o lugar da mesa. Então eu quero falar para você nessa manhã: há lugar na mesa para você sentar e para você desfrutar daquilo que o Senhor vai fazer e quer fazer na sua vida. Então quem não se assenta à mesa com Jesus não entende o sacrifício dele. É por isso que é importante nós estarmos à mesa no domingo pela manhã, se alimentando da palavra dele, que é o pão vivo. O verbo vivo desceu, se fez carne e habitou entre nós. E ele fala que aquele que não comer da sua carne não tem parte com ele. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para se alimentar de Cristo, porque é dele, é através dele que nós vamos viver e desfrutar de uma vida plena e abundante. Não tem a ver com o que eu faço, com o que eu deixo de fazer, mas tem a ver com o que ele fez na obra da cruz. Porque quando ele senta com seus discípulos, ele já está apontando para aquilo que ele ia fazer, ele está explicando: antes do meu sofrimento, eu quero que vocês entendam que o pão representa o meu corpo, e o sangue, o vinho representa o sangue que foi vertido. E é isso que vai te trazer cura, libertação, transformação, vida plena, paz, alegria. Aquilo que você precisa já está na obra da cruz consumado, mas você precisa ter um relacionamento primeiro na mesa com o Senhor. O problema é que nós só queremos a obra da ressurreição, o poder da ressurreição, mas não queremos passar pelo processo da mesa e da cruz. E queremos coisas, queremos casas, e tudo é muito bom, não tem problema. Nós queremos a vitória da ressurreição, mas não queremos sentar à mesa para ter revelação da cruz de Cristo. Então, primeiro, intimidade na mesa. Segundo, revelação da cruz. E o terceiro, então, nós vamos desfrutar da ressurreição, do poder que nós temos em nós, o poder da ressurreição de Cristo em nós, a palavra de Deus vai dizer. E foi isso que foi restaurado. E é isso que precisa ser restaurado nas nossas casas, no nosso dia a dia. Nós precisamos trazer Jesus para as mesas que nós estamos sentando. Nós precisamos trazer Jesus para a mesa do nosso relacionamento entre esposa e marido. Nós precisamos trazer Jesus para a nossa casa entre filhos e pais. E é isso que vai acontecer nos últimos dias. Os corações dos pais vão ser se alinhados de novo, os corações dos filhos aos pais. E eu declaro nessa manhã os corações já começando a se alinhar nesse lugar da mesa, no lugar da presença, no lugar do relacionamento. Porque quando eu parto o pão na mesa e mostro Cristo para minha família, mostro Cristo para meus amigos, não tem como eu não ser saciado daquilo que realmente importa, que é a presença de Jesus. Aleluia. Pastor Márcio tem ministrado palavras poderosas sobre
o sacerdote, o nosso sumo sacerdote que é Cristo, ele abriu um novo e vivo caminho de novo para nós acessarmos esse lugar. E o Senhor está sentado nos esperando a termos intimidade com Ele. Aleluia. Então, sem comunhão, sem proximidade, sem abrir o coração para estar com Jesus, a cruz vira só um conceito e não uma revelação. A falta de intimidade na mesa nos deixa cego espiritualmente. E sem revelação da mesa, nós começamos a caminhar por expectativas erradas a respeito do Evangelho, até mesmo de Cristo. E foi isso que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Eu quero ler com você Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante. Aleluia. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, fala assim, o próprio Jesus, se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: os nécios e tardos de coração para crer tudo, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo parecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, impôs-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Tudo já apontava para ele. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Só até aqui por enquanto. Eu quero te chamar a atenção para o versículo 21 desse capítulo, onde os discípulos estavam indo ali, o próprio Jesus aparece para eles e começa a caminhar com eles, discorrer da palavra com eles, e eles estavam como com seus olhos que não conseguiam reconhecer quem era aquele homem. O próprio Cristo ressurreto ali, em carne, estava ali com eles caminhando. E aí, senhora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Os caras estavam com uma expectativa errada no seu coração. Eles achavam que Jesus tinha vindo para redimir eles, Israel, para livrar eles da mão dos romanos ali, de livrar eles do seu contexto onde eles viviam. Então eles tinham uma visão política e terrena do mestre, e não espiritual. O coração deles estava preso ao que eles esperavam e não o que Deus tinha planejado. Então deixa eu te falar uma coisa, eles ainda estavam no caminho, mas eles iam se assentar à mesa ainda com Jesus. E ali na mesa, quando Jesus parte o pão, eles têm revelação, seus olhos se abrem. Mas o problema dos nossos dias é que às vezes nós estamos caminhando dentro da igreja com Jesus, com expectativa errada daquilo que ele veio fazer. Às vezes nós estamos caminhando e aprendendo o Evangelho, esperando que expectativas do nosso próprio eu sejam estabelecidas, mas não foi para isso que o Senhor veio. O Senhor veio para nos livrar da escravidão do pecado. O Senhor veio para restaurar o lugar de acesso de novo a Ele, a presença. O Senhor não veio para fazer e satisfazer as minhas vontades próprias. O Senhor veio para trazer vida plena e abundante. É claro que na mesa do Senhor
tem provisão e graça e favor para as nossas vidas, mas esses discípulos estavam frustrados, e o que nos deixa frustrados nesses dias é quando nós colocamos nossos corações somente numa expectativa dessa terra terrena. Isso aqui é muito pouco, é muito passageiro. Uma casa, um carro, tudo é passageiro. Evangelho não tem a ver com isso. Evangelho tem a ver com a obra consumada de Cristo na cruz, que veio para nos restabelecer de novo ao lugar da origem, aonde nós fomos afastados, aonde ali não havia mais vida, só morte, mas Cristo restaurou para nós a vida, e vida abundante e eterna, porque foi para isso que nós fomos gerados em Deus, para termos relacionamento. O homem perdeu isso no Éden, e esses discípulos estavam frustrados. Cara, nós achamos que ele ia vir aqui para restaurar a gente, para nos tirar das mãos do povo que está nos oprimindo. Jesus falou: que isso? Vocês não entenderam nada. Espera aí que eu vou te mostrar. Vamos para a mesa. Aleluia. Então esses caras estavam olhando para eles mesmos, expectativa neles mesmos, naquilo que Deus poderia talvez só dar para eles. O problema é que a gente caminha no evangelho às vezes muito medíocre, nós só ficamos visando aquilo que o Senhor pode nos dar, sendo que o maior propósito do relacionamento é a presença dEle. Quando eu vou ao Brasil, eu desfruto da presença dos meus pais, porque o que está na mesa é muito bom, é gostoso comer a comida da minha avó, dos meus pais, da minha mãe, né? A Flávia teve lá, desfrutou mais que eu, 3 meses, comendo todo dia na casa da minha avó. Aleluia, só glória. Mas sabe o que importa mesmo? Não é a comida, é a presença deles ali. O que importa não é o ambiente, a casa, se é marrom, se é uma casa grande, se eu estou vivendo numa cidade grande. Não, o que importa é a presença dos meus pais na mesa, dos meus avós ali, porque uma hora isso vai passar, eles não vão estar mais ali, e quando eles falecerem, a mesa perdeu a graça. Pode ter um banquete, mas sem eles ali na mesa não faz sentido. Você entende que às vezes nós estamos querendo sentar à mesa só porque o que tem na mesa, mas a presença de Jesus nós não estamos valorizando? Então nesses dias o Senhor está nos chamando para a mesa, não porque Ele tem para nos oferecer, mas porque o pão vivo está sobre a mesa, que é Cristo, e é através dele que nós vamos viver uma vida abundante em todas as áreas. A partir da hora que você tiver revelação realmente da mesa, do relacionamento de Cristo em nós agora, nós vamos desfrutar da obra consumada da cruz de Cristo. Aleluia. Jesus está aqui na mesa nos esperando para se alimentar dele. Então comece a criar expectativa no Senhor e não naquilo que Ele pode fazer por você. Mas quando você tem um relacionamento na mesa com Ele, de intimidade, os seus olhos começam a se abrir e você começa a enxergar o que realmente importa. Paulo, ele falou: de nada mais me importa, eu sei ter e sei não ter, mas o que me interessa é a presença dele, é fazer a vontade do Pai. E Jesus, ele entendeu isso, ele falou assim: eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. No Getsemane, Jesus falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade feita, mas a sua vontade. Porque o alimento de Jesus não era físico, era fazer a vontade do Pai. Aleluia, esses são níveis de intimidade, revelação profunda demais, onde os discípulos somente que sentam à mesa todos os dias conseguem enxergar. Então por isso que Deus está nos chamando para sermos realmente discípulos de Cristo, de verdade, onde nós vamos desfrutar da presença, daquilo que Ele tem para nós. Você crê nessa palavra? Aleluia. Mas existe algo nos nossos dias que é a falta de compromisso. Nós queremos até ter um relacionamento com Deus, queremos até sentar à mesa, mas não queremos ter compromisso com quem está na mesa. Nós somos a noiva de Cristo, queremos ter prazer com o noivo, mas não queremos compromisso com o noivo, na maioria das vezes. E isso tem nos tirado deste lugar da presença. Isso tem nos atrapalhado a vivermos realmente uma vida de vitória, porque nós não conseguimos ter compromisso com aquilo que o Senhor tem estabelecido para nós, através da cruz do Calvário, e de fazer discípulos, e de pregar o Evangelho, e falar daquilo que Ele fez por nós. Espero que o louvor não esteja subindo já. Aleluia, glória a Deus, o pessoal está apontando ali já.
Então o que o Senhor espera de nós é um coração entregue por inteiro, totalmente devoto a Ele. Foi o que o Rodrigo falou aqui, a nossa melhor oferta, o nosso melhor tem que ser entregue a Ele, porque é na mesa que nós vamos passar tempo de relacionamento, de qualidade com Cristo, amém? E eu quero falar dessa mesa que a palavra de Deus menciona, que é a mesa do filho pródigo. O filho mais novo, ele pede a herança e vai embora, e vocês conhecem essa história, vou resumir para você por causa do tempo. E ele queria a herança, mas não queria a mesa. Então qual a atitude do pai nesse caso? O pai fala para ele assim, você quer herança? Então pode pegar aí. O pai dá a herança para ele e pode ir. Então ele troca a mesa do pai pela mesa do mundo. Prazeres passageiros. E o resultado dessa mesa, no final, e sempre vai ser esse o resultado, vazio, fome, humilhação, e ele acaba comendo na mesa de porcos. Quem sai da mesa do pai sempre acaba na mesa de porcos. Lucas capítulo 15, versículo 17, esse jovem, ele fala algo, e ele reconhece algo, ele se arrepende de algo. Eu queria que você colocasse Lucas capítulo 15, versículo 17. Então caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele caiu em si, ele se lembrou da mesa do pai, do pão em abundância, da comunhão do lar, a saudade da mesa, então gerou nele um arrependimento e a decisão de voltar para a casa do pai. E o pai então corre, abraça ele, veste ele, coloca um anel nele, dá uma sandália nova. E o pai prepara uma mesa. O pai prepara um banquete para ele. Porque o pai não está preocupado com o que você fez, se você gastou a herança ou não. O pai não está preocupado com o que você fez ou deixou de fazer. O pai está preocupado em você estar presente na mesa para se alimentar junto com ele. Porque o pai nesses dias está nos chamando de volta para esse lugar de comunhão, porque não interessa o que você fez no teu passado, ou você se acha digno ou não, o Senhor não está olhando para aquilo que você fez. O pai tem um banquete preparado para você, esperando você de braços abertos, com sandálias novas, com vestimentas novas para você nesses dias, para que você possa voltar a sentar à mesa do pai. Esse banquete aponta para a mesa. Então o pai mata um cordeiro e a festa começa. E aí o filho volta então a comer à mesa com o pai. E não mais como um escravo, mas agora como filho. E na mesa do pai então a graça, festa, restauração, identidade. E aí tem o filho mais velho que fica de fora e fica indignado e bravo com a festa que o pai dá para o menino, porque ele gastou tudo e agora eu que estou aqui trabalhando, te servindo, você nunca fez uma festa, nunca preparou uma mesa dessa para mim. E o pai fala, você está todo dia aqui comigo, tudo que eu tenho é seu, você tem direito, você tem acesso à mesa, você só não senta porque você não quer, porque você está atarefado, querendo fazer coisas para mim, para conseguir coisas em troca. Você é filho, você pode acessar a mesa, você pode voltar para a mesa, há lugar para você na mesa. Chega de vivermos como escravo, nós somos filhos amados do pai. Então, ele estava na casa, mas ele estava longe do coração do pai. Ele estava na casa, mas estava longe da mesa. Às vezes nós viemos aqui de corpo presente, mas não conseguimos sentar à mesa. Nós não conseguimos desfrutar de Cristo, da palavra que está sendo liberada, do alimento que está sendo liberado aqui através do pastor Márcio, através dos líderes nas casas, através do hangout. O Senhor está preparando uma mesa para nós todos os domingos, todos os dias. Mas às vezes nós estamos como esse menino mais velho. Você prepara uma mesa para ele só porque foi lá, gastou e agora ele voltou, estava perdido. Você fez uma festa e para mim, você está dentro da casa e você só não senta na mesa porque você não entendeu que a mesa é sua, o acesso está livre, nós podemos se assentar de novo à mesa. Então não basta estar na casa, é preciso estar na mesa, em comunhão com os nossos irmãos. É por isso que é importante você participar das células e participar dos cultos. É por isso que é importante você estar em comunhão um com os outros, porque aqui é onde nós nos alimentamos não só de Cristo, mas aonde nós estamos assentados um com os outros. Nós somos o corpo de Cristo, estamos conectados um com os outros. E é na comunhão, no partir do pão, onde há cura, libertação, transformação, restauração, restituição. Amém? Esse filho, ele era muito religioso.
O filho mais velho representava a lei, uma mentalidade de escravo. E é isso que a lei, é isso que a religião faz conosco. Ela nos aprisiona, ela nos prende. A religião nos afasta da mesa, nos tirando do lugar da mesa, da presença do Pai, no lugar do acesso, onde nós podemos ter acesso. A religião te tira de um lugar de desfrute para te colocar num lugar de querer fazer coisas para Deus. Nós fazemos para o Senhor porque nós já entendemos que nós temos acesso à mesa dEle, amém? Então, no versículo 27 do capítulo 24, eu quero ler com você. Desculpa, no versículo 30. 30 e 31. Não no 27, no 30. Aleluia. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Próximo. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Foi no partir do pão que a identidade de Jesus foi revelada. Se você quer conhecer Jesus, você tem que comer na mesa dele. Você tem que comer dele. Se você quer conhecer quem você é, você precisa ter revelação de Cristo que está sentado à mesa, já preparou um banquete para nós nessa manhã. E Ele quer nos levar para esse lugar de mais intimidade, de mais revelação. E quanto mais eu conheço a Ele, mais tempo eu passo com a minha esposa na mesa, mais a gente se conhece um ao outro, mais intimidade, mais relacionamento, mais forte nós vamos ficar, mais nós vamos conseguir cumprir aquilo que o Senhor tem para nós como casal. Então eu só vou conseguir conhecer aquilo, a vontade do Pai, quando eu passo tempo com Ele, na presença dEle. Quando mais eu passo tempo, mais eu desfruto, mais eu me pareço com Jesus. João capítulo 6, versículo 26 a 27... E o 35 diz assim: em verdade, Jesus está falando, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Aí Deus está falando assim, Jesus está falando, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Aí Jesus fala, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. O problema é que nós estamos com expectativas naquilo que Ele tem para nos dar e não naquilo que Ele é. Queremos o que Ele pode nos dar, que são bênção, cura, milagres, riquezas. E o convite de Jesus verdadeiro para nós não é só tomar o que eu tenho, mas é comer de mim. Não é sobre receber coisas, mas é sobre receber a Cristo em nós agora. Então o Evangelho não tem a ver com receber algo de Deus, mas tem a ver com receber o próprio Deus em nós. O próprio Cristo em nós, o próprio Filho, o pão vivo que está dentro de nós. Nós podemos nos alimentar dele todos os dias. E João 6, versículo 53 diz assim: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ele não é só um doador de bênçãos, então, Ele é o próprio alimento para as nossas vidas. Então, assim como no maná, o maná no deserto sustentava um povo, Jesus é o pão eterno, o maná, o pão vivo que desceu para nos sustentar e podemos viver. Então só há uma forma de nós vivermos uma vida de vitória, é quando nós se alimentamos à mesa do próprio Cristo. É isso que vai te fortalecer a vencer a pornografia, a vencer as tentações. É isso que vai te fortalecer a vencer aquilo que você tem lutado tanto para vencer. Não é na sua força, não é na sua própria justiça, mas é na justiça dele. E só há uma forma de nós vencermos, é quando nós nos alimentamos de Cristo, é quando nós vivemos por essa palavra, por esse lugar da presença, amém? Vocês estão comigo? Aleluia. Então, existe duas mesas que Paulo está repreendendo aqui os coríntios. E eu já quero partir para o fim. Se o louvor quiser já subir, pode subir. Existe uma exortação que Paulo faz aos coríntios, capítulo 10, versículo 3, 1 Coríntios. Ele fala sobre o cálice de bênção, não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão.
que é Cristo. Então a mesa do Senhor é uma comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo. Quando nós sentamos à mesa, não pode haver mais intrigas entre nós, não pode haver mais inveja entre nós, não pode haver mais discussão, porque nós somos um corpo só em Cristo Jesus. Quando nós estamos sentados à mesa com Ele, nós nos unimos nele. Não há diferença, não há mais grego ou judeu, mas nós somos um em Cristo agora. E esse é o poder do Evangelho que nós às vezes não entendemos. E existe a mesa dos demônios que Paulo está falando lá para os Coríntios, as coisas que eles sacrificam é a demônios, que é sacrifício e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com os demônios. Não bebeis o cálice dos... Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então nós sabemos que a mesa dos demônios é a idolatria, é culto falso, é um ambiente que tira você do lugar da presença. Toda mesa que você senta que te tira deste lugar é uma mesa onde não é do Senhor. Você precisa fugir desses lugares. Fuja das mesas que te tiram da presença do Senhor. Fujam dos ambientes que não é para você. Sente-se na mesa com pessoas que vão te levar a Cristo, pessoas que vão mostrar para você o pão vivo, aquele que pode trazer alimento para nós, aquele que pode nos saciar. Então, não tem como nós nos alimentarmos da mesa de Cristo e da mesa do mundo. A mesa do Senhor, ela gera intimidade, santidade, comunhão, revelação, mas a mesa do mundo é idolatria, prazeres, coisas passageiras, depressão, só coisa ruim. O mundo sempre corre atrás de ter coisas para satisfazer em si mesmo. Mas Paulo nos mostra que a verdadeira satisfação não está no ter, mas no estar em Cristo Jesus. Então a mesa de Jesus nos ensina, não importa o que aconteça, você pode ter acesso a esse lugar, você é filho. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos nessa manhã. Em Lucas, nós lemos capítulo 24, versículo 30, 31, quando Jesus parte o pão naquela mesa dos discípulos que estavam frustrados, os seus olhos se abrem e eles têm revelação de Cristo. Nessa manhã, a minha oração é para que você abra os seus olhos e que o Senhor faça você enxergar aquilo que Ele já fez por você na cruz do Calvário. Porque o sangue e o corpo apontam para a cruz, apontam para a obra consumada de Cristo, que nos deu livre acesso de novo. O véu se rasgou e hoje nós podemos entrar neste lugar da presença, da mesa, do encontro, do relacionamento, da intimidade com o Senhor. E tudo aquilo que tem tentado nos tirar distrações, nós nessa manhã nos desfazemos, porque existe um banquete preparado e o Pai está à mesa nos esperando. O Pai está sentado à mesa e tudo que Ele quer é desfrutar da presença dos seus filhos. Foi para isso que Ele nos gerou desde o princípio. Foi isso que Jesus fez lá antes da fundação do mundo. Ele morreu por nós, para que nós hoje pudéssemos ter acesso de novo a esse lugar. E é para isso que nós estamos aqui nessa manhã, para desfrutarmos da mesa. Apocalipse 19:9 diz: bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias, a ceia das bodas do Cordeiro. Lucas 12:37 diz: bem-aventurados aqueles servos, os quais o Senhor, quando vier, achar vigiando, em verdade vos digo que se cingirá, os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Aleluia. Então durante toda essa palavra nós falamos do lugar de origem, o Éden, que o homem perdeu a comunhão, e na Páscoa o Cordeiro foi morto para que o povo fosse salvo do Egito, que apontava para Cristo, o Cordeiro vivo que morreu por nós e nos deu acesso de novo e nos salvou, nos libertou. E os discípulos de Emaús, que só reconheceram quando foi partido o pão. E hoje nessa mesa que nós estamos diante, eu e você só vai ter acesso a ela se você conseguir enxergar no teu espírito. Não é natural, não espere você sentar aqui e comer de algo natural. O Senhor quer que você coma dele nessa manhã. O Senhor quer que você se alimente dele nesse dia. O Senhor quer que você sente à mesa com Ele. Tudo que Ele quer é ouvir a sua voz. Um Pai que o ama,
Um Pai que está de braços abertos para te receber na mesa, está preparando para nós um banquete. Talvez você deve estar se falando, mas eu pequei, eu sou cheio de falhas, e não sou digno de participar da mesa do Senhor. Deixa eu te falar, não sei se você lembra de um menino, um homem chamado Mefibosete. Mefibosete, ele estava num lugar chamado Lodebar, lugar do esquecimento. E ele se apresenta a Davi, dizendo: quem é o teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu, aleijado dos pés, sem valor social, escondido em Lodebar, terra sem pasto, sem palavra. Esse é o significado dessa terra que ele estava. E talvez você se vê como Mefibosete nesses dias, cheio de falhas, não se sente digno de sentar à mesa. Você sabe o que Davi faz? Ele fala, por causa da aliança com Jonatas, Davi manda buscar Mefibosete. E ele não veio então por merecimento, mas ele veio por graça e aliança. Porque Davi tinha uma aliança com Jonatas. Jonas apontava para Cristo. Você sabe por que nós estamos sentados à mesa hoje? Porque o Pai tem uma aliança com Cristo. Por causa de Cristo nós podemos se assentar à mesa. Mefibosete se assentou à mesa do rei por causa da aliança com Davi e Jonatas. Nós se assentamos à mesa do rei nessa manhã por causa da obra consumada de Cristo naquela cruz. Mas antes daquele lugar ali, o Senhor quer que nós se assentamos aqui para se alimentar dEle, para que possamos ter uma vida plena no nosso casamento, para que possamos ter uma vida plena na nossa vida. Você que é solteiro, para você ter vitória nas suas tentações, você precisa se alimentar de Cristo. Você precisa comer dele nessa manhã. Talvez você está como Mefibosete, aleijado. Na mesa o Senhor não vê a sua deficiência. Na mesa o Senhor não enxerga os seus defeitos. Porque na mesa Mefibosete não era mais lembrado por suas pernas quebradas, mas pela sua posição de filho. E no versículo 11 do 2 Samuel, versículo do capítulo 9, Davi fala: ele comerá a mesa de Davi como um dos filhos do rei. A mesa cobre as nossas falhas e revela a nossa verdadeira identidade. Queria que você ficasse de pé, pegasse o cálice da ceia nessa manhã, enquanto eles vão adorar aqui agora. Queria que você, com o cálice na mão, os olhos fechados, antes de nós partirmos o pão e bebemos desse cálice, sente-se à mesa um pouquinho, mas não senta na cadeira agora, mas na mesa espiritual. Se veja sentado à mesa com o rei. Ele vai nos servir. Cristo, aleluia. Manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Feche seus olhos, desfrute da mesa, da presença dele. Ele parte o pão, ele serve o vinho. Obrigado pelo acesso de novo à mesa, Pai. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Obrigado, Espírito Santo. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, obrigado pela mesa, Jesus. meu destino por inteiro, tudo é teu. Aleluia. Cristo
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Filho Obrigado, Espírito Santo. de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Aleluia. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. Aleluia. E o véu se rasgou. Yes. Obrigado, Espírito Santo. Fez um vivo Aleluia. caminho, temos plena comunhão. Desfrute dessa comunhão com o Pai nessa manhã. Tudo que eu tenho é Tudo é seu, Jesus. Cristo. Nós queremos comer do Senhor essa manhã, Pai. Nós queremos desfrutar da mesa com os nossos irmãos. Minha casa, Nossa casa e tudo que temos é do Senhor, ó Pai. Pai, nosso futuro está nas suas mãos. E é na mesa que nós temos acesso à herança, tudo que o Senhor conquistou para nós. Tudo que eu tenho é seu. Obrigado, Espírito de Deus. Cristo, tudo que eu sou é seu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Talvez você hoje se sinta como Mefibosete, indigno, quebrado, marcado pelo passado. Talvez você pense: eu não mereço estar na mesa do rei. Mas o Evangelho é justamente isso. Não é sobre merecimento, é sobre a graça dele que nos alcançou. É por isso que eu me apaixono cada dia mais por essa graça, porque nós não merecíamos este lugar de novo. Nós estávamos condenados ao inferno, à morte eterna. Mas o Pai nos amou tanto que Ele entregou o Seu Filho para morrer por nós naquela cruz. E quando Jesus estava na cruz, Ele falou: Pai, por que o Senhor me desamparaste? E o Pai naquele momento se vira, porque o Pai não queria ver o Filho, porque o Filho estava morrendo por nós, e todas as maldições estavam sendo impostas em Cristo ali, tudo que era de ruim, pecado, tudo que o pecado gerou, Jesus levou sobre a cruz. É por isso que aquele que está em Cristo não há mais condenação. E nessa manhã, você, ao comer desse pão, beber desse cálice, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser transformado, porque o sangue de Cristo nos libertou de toda a maldição do pecado. Não há mais maldição para nós que estamos em Cristo Jesus. O sangue dele foi vertido por mim e por você. O amor dele nos alcançou nessa manhã. E o Pai está preparando um banquete que, quando nós formos se encontrar com Ele na eternidade, nós vamos se assentar todos à mesa, até aqueles que já passaram dessa terra, até aqueles que já foram para a eternidade. Um dia nós vamos estar assentados com Ele, e o próprio Cristo vai nos servir. Nós vamos ser servidos por Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Desfruta da presença dEle, porque tudo que nós temos é tudo que nós precisamos. Nesses dias, não se distraia, não saia deste lugar, porque é neste lugar que o Senhor preparou para nós. Aleluia. Yes, yes, Jesus. Tudo, Pai. Tudo que eu sou é casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Thank you, Jesus. Yes. Tudo que eu tenho é seu, Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho.
Pare de correr atrás de coisas. Corra atrás de uma coisa. Aquilo que Davi entendeu. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa estar nesse ambiente da presença todos os dias. Que eu possa passar tempo com o meu papai todos os dias. Que eu possa dar um cheiro nele todos os dias. Que eu possa desfrutar daquilo que ele tem para mim estabelecido já todos os dias. Traga Jesus para a sua mesa nos cafés da manhã. Traga Jesus para os seus relacionamentos. Traga Jesus para o seu quarto. Traga Jesus para os ambientes que você vive. Deixe ele se assentar na sua mesa. Que nessa manhã o Rei está dizendo para nós: venha, sente-se à minha mesa. Eu não te vejo como você se vê. Eu te vejo como filho. Em Lucas capítulo 22, versículo 19, para nós cearmos, ele fala assim: isso é o meu corpo, que vocês têm segurado na mão, isso é o meu corpo, dado por vós, fazei isto em memória de mim. Esse cálice que vocês têm na mão é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Então o pão que nós vamos comer aponta para o corpo de Cristo partido por nós. E o cálice que nós vamos beber aponta para o sangue que nos limpou e nos deu acesso de volta à mesa do Pai. Obrigado, Jesus, por esse pão nós apresentamos diante de Ti. Obrigado pelo cálice que representa o sangue. E ao bebermos esse sangue, Pai, desse cálice, comemos do pão, Pai, nós possamos desfrutar daquilo que Tu conquistou na cruz. Que os nossos olhos se abram, Senhor, como foi aberto os olhos daqueles discípulos na mesa. Que os nossos olhos se abram para enxergar a cruz de Cristo, para desfrutarmos daquilo que o Senhor conquistou para nós, o poder da ressurreição em nós. Que aonde nós colocarmos nossos pés, tomaremos por herança. Aonde nós colocarmos nossas mãos, ó Pai, se haver algum enfermo, será curado. E nessa manhã eu declaro cura nesse ambiente. Se há alguma enfermidade aqui, nós repreendemos agora. Saia em nome de Jesus. Seja curado agora, beba do cálice. Coma do pão e beba do cálice, amém? Compartilhe com o seu irmão se der tempo do cálice. Sirva o seu irmão. Fale para ele: nós estamos sentados à mesa juntos do Rei. O Senhor nos trouxe de volta para a mesa. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sangue. Se há alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus, nunca confessou o Senhor como Salvador da sua vida, talvez você fale assim: mas eu nunca nasci de novo, eu não tive esse encontro, eu estou fora, eu estou na mesa do mundo, eu quero voltar para a casa do Pai. Talvez você está afastado. Eu quero te dar uma oportunidade antes de nós finalizarmos. Nós já passamos do horário, eu quero finalizar. Eu quero te dar uma oportunidade para você correr aqui na frente, para que um líder venha orar com você, para que possamos orar juntos. Se você quer entregar a sua vida, quer voltar para a casa da mesa, para a mesa do Pai, talvez você está afastado, talvez você precisa reconciliar, corre para cá, nós vamos orar com você. Amém? Feche seus olhos então. Pai, obrigado por essa mesa preparada para nós. Obrigado, Senhor, por esse banquete onde nós nos alimentamos do Senhor através de um relacionamento que foi, Pai, restaurado em Cristo Jesus. Pai, que hoje nós temos livre acesso e todas as manhãs nesses dias que estão por vir, possamos, antes de fazer qualquer coisa, sentar à mesa, entrar no nosso secreto e desfrutar da presença do Senhor que foi estabelecida, Pai, para nós antes mesmo da eternidade. Obrigado, Jesus, por cada família aqui representada. Que essas famílias possam, Pai, voltar a ter tempo de mesa com seus filhos, com suas esposas, com seus maridos, ó Pai, que haja realmente uma restituição desse tempo que foi perdido na mesa, que possamos voltar a esses lugares de relacionamento. Obrigado, Espírito Santo, por essa manhã. E nós declaramos uma semana abençoada, cheia do favor e da graça do Senhor sobre cada casa, cada família. Que possamos sentar todos os dias à mesa e desfrutar da Tua presença, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Uma semana abençoada para você. E o desafio é: tenha tempo de mesa com seus irmãos, tenha tempo de mesa com a sua família.
mas tenha tempo de mesa com o Senhor também. Desfrute dele, amém? Aleluia. Deus abençoe a sua casa, sua semana, o seu trabalho, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Desfrute da mesa com Ele, com Jesus. Tudo é teu.